Olá a todos, como vocês estão? Aqui é o professor Rafael Sarante, eu sou especialista em agricultura de precisão e idealizador dos projetos 123. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre cintilação. Cara, hoje com a agricultura de precisão, o GPS ele é fundamental no campo. E quando a gente tem algo que pode derrubar o sinal de GPS, é muito importante que a gente saiba e que a gente conheça os efeitos e como conseguir contornar esses efeitos da chamada cintilação. A cintilação ela é um assunto mais técnico, só que nós vamos abordar aqui da forma que os projetos 123 abordam os seus assuntos, de um jeito muito desembaraçado. E eu gostaria que vocês me acompanhassem até o final para vocês entenderem esse jeito que a gente usa para ensinar. Cintilação, se você for ver por aí, talvez você nem consiga entender direito, porque realmente ela aborda muitas coisas, né? E aqui a gente vai ser bem direto e explicar do nosso jeito, sem fugir da parte técnica, então vocês vão aprender sem nem se dar conta que estão aprendendo. Vamos lá então? Eu preparei uma apresentaçãozinha, vou compartilhar a tela do meu computador e vou abrir minha apresentação. E tá aqui, cintilação. Nosso objetivo desse vídeo é responder 3 coisas para vocês. O que é cintilação? O que causa cintilação? E quais os efeitos da cintilação? Legal? Então vamos começar a nossa apresentaçãozinha, vamos começar pelo que é? Não. Nós vamos começar como sentir a cintilação. Por que isso? Parece até um trocadilho, né? Porque você precisa saber do que se trata para você conseguir entender como que a gente lida com isso, certo? Então como que a gente sente a cintilação? Quem já esteve trabalhando lá no campo e de repente o erro do GPS que aparece lá no monitor começa a aumentar de 5 para 10, para 15, para 20, para 25 centímetros de erro. E você olha e fala, mas cara, estava normal até agora, por que está aumentando? Ou então, sei lá, tá lá trabalhando de boa, de repente o piloto desengata. Você vai olhar sem sinal de GPS. Se olha, tá tudo certo, parte elétrica do trator funcionando. Ou então, você está plantando, se for plantio, né? Você está plantando tudo certinho, de repente você olha para trás, está ficando umas cobrinhas. Ou na onde era para o trator ir reto, ele começa a dar uns trancos no volante, assim. Já aconteceu isso com vocês? Uma das causas, pode ser outras coisas, uma das causas é a tal da cintilação. E como que a gente... E agora sim, e o que é essa cintilação? Bom, o que é a cintilação então? A cintilação, ela ocorre numa camada muito específica da atmosfera. Vamos com calma, essa parte aqui é a parte técnica e agora acompanhe a gente aqui que vocês vão gostar bastante dessa explicação. E cara, outra coisa, você vai ser um dos raríssimos aí da sua região que vai saber essa explicação aqui. Fechou? Me acompanhe aí que vocês vão entender. Aqui para cima de nós está a atmosfera, beleza? Existe uma camada específica da atmosfera que se chama ionosfera. Ela tá lá em cima, tá perto dos foguetes saindo em órbita lá, legal? E o que acontece nessa ionosfera? A ionosfera, quando a gente tem o nosso GPS, o GPS ele é composto por satélite, então o satélite está lá em cima, ele tem que mandar o sinal de rádio, né, para chegar no nosso trator, para chegar no nosso GPS. E esse sinal tem que passar pela atmosfera, também tem que passar pela ionosfera. E na ionosfera, ele já sofre um certo desviozinho quando ele está passando lá. Só que a gente já está acostumado com esse desviozinho. E aí ele continua seguindo o trajeto, chega aqui no nosso trator, o trator faz a correção que precisa, e fica tudo certo. Só que de vez em quando acontece um negócio lá no Sol. O Sol tá lá quietinho no canto dele, de repente acontecem umas explosões solares. Só isso que você tem que saber. É muito mais profundo que isso, a explosão, mas a gente não quer saber, a gente não é cientista. A gente só quer saber o que importa para nós. Então tem uma explosão solar. Quando tem uma explosão solar, o Sol emite umas partículas, tipo umas partículas mesmo, pequenininhas assim. E essas partículas vêm em toda a direção e também na direção da Terra. Consequentemente, ela vai passando pela atmosfera, só que a maioria das camadas da atmosfera não está nem aí para essas partículas, elas vão passando. A ionosfera não. Quando essas partículas estão passando pela ionosfera, ela acaba ionizando os átomos da atmosfera. Agora você vai falar assim, agora lascou. Calma, ó. Olha só. Como que é um átomo? Vamos lá, isso é legal, ó. O átomo é uma bolinha aqui que é um núcleo, certo? Em volta dessa bolinha que é um núcleo, tem outras bolinhas aqui.
que são os elétrons. Aí os elétrons ficam orbitando o núcleo. Esse é um átomo normal e é assim que fica lá na ionosfera todo dia. Vários átomos lá, de boinha, o sinal de GPS passa, tem um desviozinho, chega aqui e fica tudo certo. Quando vem essas partículas do Sol, ele acaba juntando com esses outros elétrons que tá lá. Então tá o nosso átomo com a bolinha do núcleo, com as outras bolinhas do elétron, e vem e junta mais uma outra lá, que não era para estar lá. Ou então ela tromba e tira, e aí fica instável a ionosfera. E aí o que acontece com o sinal que está passando lá? Ele aumenta muito drasticamente o erro. E é aí que a gente começa a ter os problemas da cintilação e que a gente começa a sentir aqui no campo. E agora, quais são os efeitos da cintilação? Pois bem, como a cintilação, igual eu falei para vocês, ela não é... aqui tem uma imagem também que vai ajudar mais a gente. Ó. A cintilação, ela não é algo que ela é ou tem ou não tem, ela é por... Então chega um monte de camada, um monte de partícula lá, né, na ionosfera, e aí você começa a ter um aumento na cintilação. Às vezes você tem cintilação mais fraca, às vezes você tem cintilação mais forte, e cada tipo de cintilação ela vai gerar um probleminha. Olha aqui, ó, essa imagem aqui representa muito bem. Ó. A gente tem a ionosfera e aí ele pode interromper o sinal, ou ele pode desviar o sinal. É por isso que, conforme vai tendo a cintilação, a gente vai tendo um aumento no erro do GPS. Às vezes, dependendo do nível de intensidade da cintilação, começa a surgir cobrinha no plantio. Não simplesmente vai lá e desengata o piloto automático, derruba o sinal de GPS. Às vezes sim. Às vezes é uma cintilação muito forte que o sinal de GPS desativa. Você não consegue utilizar o GPS. Às vezes você começa a ter alguns problemas de instabilidade, por exemplo, no sinal. Então seu trator está andando certinho, de repente ele, pum, você fala, mas rapaz, e depois de novo, e aí você olha, o plantio não está ficando bem feito. Isso pode ser a cintilação. Existem também cintilações mais duradouras, que você pode ficar aí 3, 4 horas com instabilidade no sinal, ou até mesmo sem sinal de GPS. Já aconteceu com você? Se já aconteceu com você, manda aí nos comentários pra gente poder trocar uma ideia também, tá? E agora um negócio que é bem legal aqui, ó, só que vai ficar pro próximo vídeo, que é o seguinte, porque eu não quero deixar o vídeo muito complexo, quero deixar bem facinho mesmo pra gente poder trocar uma ideia, que é o seguinte, beleza, agora eu já sei que às vezes meu trator tá lá funcionando legalzinho, de repente ele começa a dar cobrinha no plantio, ou o erro do RTX está aumentando, ou então o GPS desativa. É cintilação, porque senão tudo vai virar cintilação também, né? A gente tem que tomar cuidado. Nem tudo é cintilação. Então, como que a gente faz para saber se é cintilação ou se não é? Tem jeito? Tem, e nós vamos te ensinar no próximo vídeo. Existe um software gratuito da Trimble e eu vou ensinar você a usar. É facinho para usar, tá na internet, não precisa nem baixar. É só usar, é um site mesmo, viu? Então a gente tem como saber se tem cintilação, como usar esse programa gratuito da Trimble. E uma outra dúvida bem legal também aqui para vocês. RTK ou RTX? Qual que sofre menos com cintilação? Ou será que eles sofrem igual? Vamos responder isso aí no próximo vídeo. Pessoal, obrigado aí por vocês terem acompanhado. E aí, gostaram da explicação? Ficou fácil de acompanhar? Deixa aí nos comentários. Se vocês puderem curtir o vídeo também, agradeço muito, tá? Um forte abraço a todos. Até mais.